Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite, revivendo o espírito de gente que pensava que não ia mais receber bênçãos da parte de Deus, que pensava que na sua casa não ia dar mais certo. Mas nessa noite Deus está aqui para te dizer: sou eu o Deus que estou guiando a tua história, sou eu o Deus que estou com a minha mão trabalhando pela sua vida, sou eu o Deus que estou aqui na casa para te dizer: tenha calma, porque eu estou no comando de tudo. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 42. Livro do Gênesis, capítulo 42, versículo 36. Logo que os amados irmãos continuem orando, para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Diz assim a palavra de Deus: Então Jacó, seu pai, disse-lhe: Tende-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Queridos irmãos, igreja do Senhor, este versículo 36 do capítulo 42 do Gênesis narra um momento circunstancial de sofrimento do patriarca Jacó. Neste momento, Jacó estava passando por uma crise diante da sua terra, que estava padecendo pela fome. Na verdade, não somente aonde Jacó estava morando, mas em toda a terra estava tendo fome. E Jacó pede para que os seus filhos vá para o Egito em busca de comida, porque ele entendia que somente no Egito havia mantimento. E quando Jacó envia os seus filhos para o Egito, o governador daquela terra trata os seus filhos de uma forma áspera, trata os seus filhos de uma forma bruta, e os chama de espião, de tal modo que o governador daquela terra pede para que um daqueles filhos de Jacó ficasse lá. E se a história que os filhos de Jacó contou ao governador do Egito fosse verdade, que eles trouxessem o seu irmão mais novo, e assim novamente eles poderiam levar mantimento para a sua casa. Quando os filhos de Jacó voltaram e retornaram para o seu pai e deram a notícia a ele que Simeão tinha ficado no Egito e que o governador do Egito estava pedindo agora o filho mais novo, Jacó fala este exato versículo que eu li para os amados irmãos. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: Tende-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Na versão NVI, essa última parte vai dizer assim: tudo está contra mim. Eu queria pontuar nesta noite para os amados irmãos e destacar dois tipos de sofrimento.
O primeiro sofrimento é o sofrimento que é gerado pelas nossas decisões. Todos nós, diuturnamente, escute isso, todos nós, diuturnamente, tomamos decisões. E as decisões que nós tomamos, ela vai nos gerar consequências. Seja ela consequências boas, ou seja ela consequências ruins. Acompanhe comigo e abra a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ver o que o profeta falou acerca das decisões do homem. Capítulo 3, versículo 39, o profeta vai dizer assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Aqui neste versículo, o profeta Jeremias está dizendo o seguinte: por que vocês estão se queixando por muitas vezes dos sofrimentos que vocês estão passando? Se são gerados pelas decisões erradas que vocês estão tomando nas vossas vidas. Então nós percebemos que as nossas decisões, elas são por demais importantes. Se tomamos decisões erradas, se tomamos decisões voltadas ao pecado, sofreremos, gerará dor, gerará tristeza. Mas este mesmo profeta, ele dá o remédio. No versículo 40, ele vai dizer: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Então esse primeiro tipo de sofrimento, se o homem perceber, e se ele esquadrinha os seus caminhos e percebe onde ele está errando, ele tem uma oportunidade de voltar ao seu Deus, e o seu Deus irá lhe abençoar, o seu Deus irá lhe restaurar, lhe proverá novas felicidades, lhe proverá novas bênçãos, para que os seus caminhos sejam caminhos de alegria. Então observe, amados irmãos, que por muitas vezes nas nossas vidas, e eu falo isso com testemunho próprio, por muitas vezes eu paro para analisar e digo: Jesus, por que eu estou passando por esses momentos circunstanciais? Aí eu faço uma breve retrospectiva de algumas decisões erradas que no meu passado eu tomei, e percebo que essas circunstâncias difíceis, que alguns sofrimentos são gerados pelas minhas próprias decisões do passado. Mas graças a Deus que através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos concede novas oportunidades de refletir sobre os nossos caminhos e de nos voltar para Ele. E Ele é o Deus do renovo, Ele é o Deus que gera novas oportunidades, Ele é o Deus que faz coisas novas nas nossas vidas. Portanto é necessário que nos esquadriemos e voltemos para o Deus que restaura aquilo que necessita ser restaurado. Então esse é o primeiro tipo de sofrimento. O sofrimento que é gerado pelas nossas decisões erradas, e que nos faz sofrer, e que nos faz ficar triste, e que nos faz sentir dor. Mas existe também o segundo tipo de sofrimento, que é um sofrimento que por muitas vezes eu e você estamos no centro da vontade de Deus. E Deus permite com que este sofrimento nos alcance. Escute isso, por favor, nesta noite. Existem também sofrimentos
que Deus permite chegar na nossa vida, por mais que estejamos no centro da sua vontade. A história de Jacó é uma história muito emblemática, porque a Bíblia vai narrar que Isaac, o seu pai, juntamente com a sua mãe Rebeca, tem 2 filhos. E antes de Jacó e o seu irmão nascer, Esaú, Deus havia prometido à sua mãe, dizendo que o maior servirá ao menor. Era uma promessa dada por Deus. Mas a narrativa nos mostra que no nascimento de Jacó, ele nasce segurando o pé, o calcanhar do seu irmão, e por isso lhe colocam o nome de Jacó, aquele que segura o calcanhar. Também tinha um significado de suplantador. Jacó vai crescendo com esse nome que não era nada agradável para ele. Jacó, na sua história, ele engana o seu irmão e lhe tira a primogenitura. É bem verdade que o seu irmão despreza a bênção da primogenitura. Jacó, junto com a sua mãe Rebeca, engana o seu pai Isaac para ter a bênção dada pelo seu pai Isaac. Então perceba que o caráter de Jacó era um caráter que estava maculado, um caráter voltado para o engano, um caráter voltado para subtrair, enganar as pessoas. Jacó sai da sua terra e vai para a terra do seu tio Labão. E é bem interessante isso, porque a Bíblia Sagrada diz que aquilo que o homem semear, ele também colherá. E quando ele chega lá, o seu tio Labão lhe faz uma promessa de lhe dar a sua filha Raquel. Mas quando Jacó trabalha 7 anos por Raquel, aí Labão dá, em vez de dar Raquel, dá a ele Leia. Ou seja, aquele que estava enganando, agora passa a ser enganado. Mas Jacó amava muito Raquel e trabalha mais 7 anos por Raquel e recebe aquela a quem ele amava. Mas resumindo um pouco da história, amados irmãos, por mais que os homens tentem enganar de forma horizontal aquelas pessoas que estão ao seu lado, ele nunca vai conseguir enganar ao Deus que está no alto e sublime trono e que todas as coisas estão vendo e está contemplando. É Ele que conhece a mim e a você por dentro e por fora. Você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar os seus irmãos, mas a Deus absolutamente ninguém engana. Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora, Ele sabe da tua história, Ele sabe quem você é. E na trajetória de Jacó, ele vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque, Deus tem um tratamento com Jacó. Ele vai lutar com o anjo e está prevalecendo com o anjo. Aí o anjo vai tocar na junta de Jacó, porque aquele que se encontra com Deus é marcado por Deus. E a pergunta que o anjo faz para Jacó é: qual é o teu nome? Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque possivelmente fez uma retrospectiva no coração de Jacó, e ele se lembrou de quando o seu pai Isaac perguntou quem ele era. Quem és tu? Porque a voz é de Jacó, mas a pele e o cheiro é de Esaú. Quem és tu? E ele disse para o seu pai: sou eu, Esaú, meu pai.
Jacó, tu podes enganar ao teu pai Isaque, que está velho, que não está mais enxergando, mas o Deus Altíssimo, que está sentado em um alto e sublime trono, que tem os seus olhos como chama de fogo, a este Jacó, tu não podes enganar. Qual é o teu nome? 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 Somente naquele exato momento, Jacó estava querendo ser transformado. Jacó estava arrependido e ele disse: o meu nome é Jacó. O meu nome é Jacó. Sou eu, aquele que enganou o meu irmão. Sou eu, aquele que enganou o meu pai. Sou eu mesmo, ó Deus, que estar aqui neste val de Jaboque contigo. Eu não estou te enganando, eu estou sendo sincero. Sou eu sou falho, eu sou miserável, eu sou enganador, mas eu estou aqui para ser transformado. Eu estou aqui para ser renovado. Eu estou aqui para que o Senhor mude a minha história. Eu estou aqui porque eu acredito que o Senhor pode fazer uma coisa nova na minha vida. Sou eu Jacó, sou eu Jacó, sou eu Jacó. Quem é você aqui nesta noite? Quem é você aqui nesta noite? Eita Jesus! E o Senhor fala com ele: eis que o teu nome não vai ser mais Jacó, mas agora vai ser Israel. Porque Deus é o Deus que faz coisas novas para aqueles que se arrependem, para aquele que se quebranta, para aquele que é sincero, para aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Deus é especialista em fazer uma coisa nova. O teu nome era Jacó, era enganador, mas agora o teu nome é Israel. Agora o teu nome é Israel. Tem coisa nova para você, continue. Tem coisa nova para você, prevaleça. Tem coisa nova para você, porque eu sou o Deus de Abraão, o teu avô. Eu sou o Deus do teu pai Isaque, e continuo contigo, Israel. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sinto graça de Deus aqui conosco nesta noite. Eu sinto graça de Deus, aleluia, conosco aqui nesta noite. E Ele está, aleluia, falando com você de uma maneira particular. E Ele está dizendo: eu te conheço. Até quando quereis enganar a ti mesmo e querer enganar aquele que está ao teu lado? Até quando vai continuar com esse caráter maculado? É hoje que eu quero transformar o teu caráter. É hoje que eu quero fazer uma coisa nova na tua vida. É hoje que eu quero te libertar do engano. É hoje que eu quero fazer uma coisa extraordinária na tua vida. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Esse homem, agora com o seu nome transformado e com a sua vida renovada por Deus, continua a sua trajetória. Continua a sua trajetória. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer nesse capítulo 42 e o versículo 36, conforme eu já narrei para os amados irmãos, que houve fome naquela terra. E ele está passando agora por um sofrimento. Jacó agora, irmãos, estava no centro da vontade de Deus. Ou melhor, agora Israel estava no centro da vontade de Deus. E mesmo assim Deus permite com que sofrimentos lhe alcance. Quem sabe você adentrou nesta casa de oração nesta noite e está passando por tanto sofrimento, e estar indagando ao seu pai, dizendo: Pai, eu estou fazendo a tua vontade. Pai, eu estou no centro da tua vontade. Pai, eu estou seguindo os teus princípios, a tua lei, a tua palavra. Pai, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou me consagrando. Por que
tanto sofrimento, Pai. Pai, é como se eu estivesse dando um passo para frente e 5 para trás. Tudo está contra mim, as coisas estão se fechando. Aleluia, é tanto sofrimento, a fome chegou aqui na terra. Deus, o que é que estará acontecendo? Senhor. E o Deus do céu olhando para Israel. E eu acredito que o Senhor dizendo: calma, eu estou no controle de tudo. Calma, que a minha mão invisível está trabalhando. Calma, tenha calma, se tranquilize. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jacó voltaram para o Egito e voltaram com Benjamim. E quando eles chegam lá e se encontram com aquele governador se revela quem de fato ele era. E ele era José, o filho de Israel. Aquele a quem o seu pai pensava que estava morto. Ele se revela e mostra quem de fato ele era. Eu não sei, amados irmãos, o que é que você tem pensado de determinadas coisas que estão ocorrendo na sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa, até mesmo coisas que você pensou que já morreu, eu quero dizer para você que Deus é especialista em trazer, aleluia, para a sua vida novamente. Se você pensa, aleluia, que os seus sonhos estão paralisados, os sonhos que Deus tem para a sua vida, aleluia, não vai acontecer. Eu quero dizer nessa noite, aleluia, por intermédio desta palavra, Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda realiza coisas extraordinárias, Deus ainda faz reviver aquilo que você pensa que está morto, porque Ele é o Deus que gera vida, gera vida, gera vida, gera vida, gera vida. Este homem que estava dizendo tudo está contra mim, irmãos, quem de nós não passamos por momentos semelhantes a esse, em que estamos no centro da vontade de Deus e que estamos fazendo a vontade do Pai, e quando de repente as portas se fecham, e quando de repente a enfermidade chega no nosso lar, e quando de repente é tanta tribulação, vai para a direita, para a esquerda, e a gente fica se indagando por muitas vezes ao Senhor, o que é isso, ó Deus? Mas a narrativa bíblica no capítulo 45, aleluia, vai dizer que capítulo 45, versículo 25: subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Irmãos, a bênção que está vindo aí é tão grande, é tão grande que quando acontecer, tu nem sequer vai acreditar. Eu quero te dizer uma coisa: se tu tiveres em pé, cuidado para que você não desmaie e caia, porque o que está vindo da parte de Deus é uma coisa extraordinária. Oh Jesus, que coisa boa do céu. A narrativa bíblica vai dizer: então
eles anunciaram dizendo: José ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que eles lhe falaram, e vendo eles os carros de José, que enviara e levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive o meu filho José, eu irei, eu o verei antes que ele morra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite, revivendo o espírito de gente que pensava que não ia mais receber bênçãos da parte de Deus, que pensava que na sua casa não ia dar mais certo. Mas nessa noite Deus está aqui para te dizer: sou eu o Deus que estou guiando a tua história, sou eu o Deus que estou com a minha mão trabalhando pela sua vida, sou eu o Deus que estou aqui na casa para te dizer: tenha calma, porque eu estou no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Para Jacó ele dizia: tudo está contra mim. E Deus do céu dizendo: tenha calma, aquele que você pensava que estava morto está lá no Egito, sendo governador. Eita Senhor, que coisa boa do céu é estar aqui neste ambiente espiritual. Eita Jesus, que coisa boa do céu. Aquele que Jacó pensava que estava morto, Deus dizendo do céu: ele é governador, porque eu crio aquilo que não existe. Eu trago à existência aquilo que não existe. Escuta isso aqui para você dar um glória bem forte. No Egito não existia governador. No Egito não existia governador. E nunca mais houve. Deus disse: eu vou criar o que não existe para abençoar o meu servo. Eu vou criar o que não existe para abençoar o meu servo José. Tu não estás vendo, mas Deus já está criando na eternidade, no reino espiritual, aquilo que não existe para te abençoar. Tu não estás vendo, mas olha a mão de Deus trazendo à existência aquilo que não existe para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar no hebraico é o verbo bara. Somente uma única pessoa pode usar esse verbo, e essa pessoa é o Deus Altíssimo, digno de honra, de glória, de poder e de majestade. Somente Ele cria de onde não existe. Os homens já pegam aquilo que foi criado e faz uma remodelagem, mas Deus diz: eu crio o que não existe, eu crio o que não existe, eu crio o que não existe. Só quem crê nesta palavra nesta noite, levanta a mão ao céu, recebe graça de papai aqui conosco. Eu estou sentindo graça de Deus aqui conosco. Eu estou sentindo graça de Deus aqui conosco. Ele está trazendo uma renovação sobre esta casa. Receba de Deus nessa noite, porque Ele está dizendo para você: eu crio o que não existe para te abençoar, para abençoar a tua casa, para abençoar os teus.
5 minutos para 8 horas. Eu vou fazer o que Deus está colocando no meu coração. Dera proque miande rumo de kevia lega hevia sturig miande o comunde hevia. Eita Jesus, que coisa boa do céu. Jesus, que coisa boa do céu. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui, irmãos. Repo, nesse ministério, Ele está passeando aqui, irmãos. Deus está passeando aqui. Deus está passeando aqui. Deus está passeando aqui. Deus está passeando no meio dessa juventude, no meio desses adolescentes, no meio dessas irmãs, eita, os músicos, sentindo a graça de Pai. Deixa Deus usar vocês. Deus está passeando na nave do templo para dizer para vocês: eu sou aquele que gera vida a espíritos que estavam, aleluia, tristes, sem esperança, aleluia, abatidos. Mas nessa noite você vai dizer igual disse Jacó: o meu espírito vive, o meu espírito vive, o meu espírito vive. Só quem crê nessa palavra recebe vida vindo do alto agora. Olha a vida de Deus aí se manifestando entre nós. Olha a vida de Deus aqui se manifestando entre nós. Receba a vida de Papai do céu. Receba a vida de Deus. O diabo disse para você: não tem mais jeito. Aleluia, você não vai conseguir, a sua casa não vai dar certo. Mas eu estou aqui com a palavra de Deus para lhe dizer: Jesus Cristo, Ele veio do céu para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, Ele veio do céu para desfazer as obras do diabo. Ele pode ter semeado no seu coração tristeza, Ele pode ter semeado no seu coração incredulidade, mas hoje eu estou aqui com a palavra de Deus que gera vida, e está dizendo para você: vai dar certo, a minha mão está trabalhando, eu estou fazendo aquilo que você não pode ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Por gentileza, encerramos essa ministração com louvor. E o louvor que Deus colocou no meu coração, irmã Sarita, é o louvor que vocês louvaram: renovo. Meu pastor, por favor, me permita, e eu aqui faço o convite. Se você adentrou por essas portas e ainda não tomou uma decisão com Cristo, hoje é a oportunidade que Deus está dando para você, aleluia, de tomar uma verdadeira decisão com o Senhor, de entregar a sua vida a Deus, porque Ele é especialista em fazer uma coisa nova. Ele traz à existência aquilo que não existe. Oh glória! Cadê a primeira pessoa que deseja entregar genuinamente a sua vida a Deus? Ele conhece a sua história. Ei, escuta isso. Ele sabe o dia que você nasceu, Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas fragilidades emocionais, mas Ele estará aqui para te ajudar, para te dar a mão, para te chamar. Aleluia, cadê a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Pode louvar as amadas irmãs. Pai, se você abrir o seu coração nesta noite, para aprender de ti, está descendo de Deus, me dá disposição para mergulhar um bálsamo da parte de Deus no
sobre o seu coração nesta noite, de mais renovo. uma vez. Pai, eu quero ser Jesus te levado chama nessa noite. por tua direção. Jesus te chama nessa noite, é hoje. O amanhã a Deus pertence. E entender Aleluia. com suprema exatidão